A paz do Senhor Jesus. Nesse momento estaremos ouvindo o testemunho do evangelista José de Souza. Testemunho de livramento. A paz do Senhor, evangelista José de Souza. A paz do Senhor, pastor Roberto Medrade. A paz do Senhor, família de Deus. Esse que vos cumprimenta é o evangelista José de Souza. Eu congrego aqui em Goiânia, na IPFD. O meu pastor é o pastor Maruzan. A nossa igreja fica situada na 11ª Avenida, setor leste universitário, esquina com a rua 262. Pastor Roberto, eu estou passando aqui só para gravar esse livramento que Deus me deu. No ano de 2002, eu morava em uma casa pastoral e um dia eu fui refazer o telhado, tampar alguns vazamentos que estava tendo. Quando eu subi no telhado, eu coloquei uma tauba, para alcançar de uma vigota na outra. E subi em cima. Quando eu dei 2 passos, eu acho que a tábua não alcançou uma vigota na outra e o telhado quebrou. Quando a telha quebrou, eu desci, pastor. 3,20 metros de altura, o telhado no chão. E era uma sala, eu caí na sala. Na sala tinha um sofá, tinha uma mesa de madeira e tinha uma porta veneziana, aquelas portas de quina, sabe? Não é aquelas boleadas, é aquelas quadradas, abertas. E tinha só um espacinho de 1 metro por 1 metro quadrado. E eu caí, rapaz, sentado no piso, nesse meio. Se eu cair em cima da porta, a porta me rachava no meio. Se eu cair em cima da mesa, ela também me arrebentava. Se eu cair em cima do sofá, o dano podia ser menos, mas ia ser muito traumático também. E eu caí justamente, rapaz, num espaço de 1 metro quadrado, não peguei nada. Só mesmo no chão. Mas na velocidade que eu desci, a minha mão esquerda desceu junto e no impacto a mão minha bateu no piso também, apoiada no piso. Tanto é que eu fiquei com a moeca da mão inchada há vários dias. E ali eu tentei levantar, não dei conta. As irmãs do circo de oração, porque eu congregava na Assembleia de Deus e tinha um circo de oração de manhã. Isso foi de manhã. As irmãs estavam no circo de oração, escutou o barulho, veio ver. Quando elas veio ver, eu estava caído, deitado. Aí ligou para o pastor veio. Isso foi no ano de 2002, O pastor veio, me pegou e me levou para o Hugo. Mas quando ele ia me levando, a dor, quando o carro ia correndo a uma velocidade estabilizada, a dor era menos. Mas quando ele diminuía a velocidade para passar no quebra-mola, aquilo dentro de mim parece que estava rachando tudo. Aí quando chegamos no hospital, é o Hugo, um hospital geral aqui de Goiânia, que 3 homens me desceu no braço com muito cuidado, e eu gritando de dor. Quando chega dentro do hospital, não tinha máquina. Aí eu falei para ele, me coloca no chão, me coloca aqui nesse chão, aqui no corredor, no piso. Ele falou, não pode. Eu falei, pode me colocar, porque é proibido pessoas ficarem deitadas aqui no chão, no piso. E eles vão ver e imediatamente vai ter uma máquina para mim. E não deu outra, rapaz. Eles me colocou no chão, de imediato apareceu alguém lá, um médico, uma médica, eu não me lembro, com a máquina, me colocou já na máquina, e quando viu que o caos era sério, já me levou direto para a tomografia. Fizeram a tomografia e tal, e aí já me medicaram, passou os medicamentos. 3 dias depois, o médico me chamou e falou, seu Zé, é o seguinte, a queda que você levou era que altura? Eu falei, 3,20 m, mais ou menos 3,20 m. Ele falou, seu Zé, foi um milagre que aconteceu. Olha bem, essa altura aí, como que você caiu? Eu falei, caí sentado. Ele falou, pois é, essa altura aí era para tua coluna ter quebrado, Dentro da coluna da gente passa um tutano. Lá dá um outro nome, para a medicina dá um outro nome. E se o tutano quebrar, a pessoa fica paraplégica, porque aquele tutaninho que passa dentro do osso da coluna,
ele dá toda a coordenação para o corpo inteiro. Aí ele falando, né? Aí ele falou, aconteceu um milagre porque era para você ficar paraplégico e você não vai ficar paraplégico. Olha, nós temos um médico em Brasília, ele falando para mim, o médico falando para mim. Eu tenho um colega em Brasília que há 3 meses atrás ele estava fazendo uma reforma no telhado, igual o senhor estava fazendo nesse telhado seu. E o telhado quebrou com ele também. E ele caiu. A altura é a mesma que você estava. E ele hoje está lá de cadeira de roda, ficou paraplégico. E nunca mais vai poder andar. Então o Calceu foi um milagre, entendeu? Aí ele relatou, né, numa ata e tal. Passou o colete para mim, na hora o rapaz veio, mediu as medidas, trouxe o colete, no outro dia eu fui embora, já com o colete. Ele falou, você fica 30 dias com o colete, tu tira só para tomar banho. Para a coluna não ficar torta, para não tirar a coluna do lugar. Moço, com uma semana, na época eu era manobrista de carro, com uma semana eu estava trabalhando, entrava nos carros meio assim, meio duro, com colete, né? Eu fiquei uma semana com colete e comecei a trabalhar. Aí dali uns 15 dias eu já tirei o colete, joguei para lá e não quis mais usar. E então, pastor, até hoje, às vezes quando eu pego peso eu sinto, mas para quem ia ficar paraplégico, para quem ia ficar de cadeira de roda para sempre, então Deus me deu um grande livramento. E é por isso que eu estou relatando esse testemunho, para que o povo de Deus fica sabendo que Jesus Cristo também cura da coluna, dá livramento da pessoa, para a pessoa não ir para a cadeira de roda. Então Deus sabe muito bem do projeto que Ele tem comigo. E eu só tenho a dizer assim, eis-me aqui, meu Senhor. E eu agradeço a Deus, todo dia eu agradeço a Deus, por tantos livramentos que Ele já me livrou. Esse é um deles. Mas eu tenho outros livramentos que Deus já me livrou, de acidente de carro, energia elétrica, porque eu era metido a eletricista na época, eu era funcionário público, eu fazia todos os trabalhos na prefeitura onde eu trabalhava. E uma certa vez eu estava podando uma árvore, bem alta mesmo, assim, cerca de uns 8, 10 metros de altura, e eu deixei uma gaia do pau que eu estava cortando cair em cima de uma rede elétrica. Era na cidade, o vento veio assim, meio forte de uma vez, eu não dei conta de segurar a gaia. Ela foi para cima da rede elétrica e eu vi o fio, ele quebrou e começou a pegar fogo. De lá de cima eu joguei o facão para um lado e pulei para o outro. Você vê, pulasse de uma altura de uns 6, 8 metros de altura, era para ter quebrado uma perna, um braço, não é mesmo? Mas graças a Deus eu pulei e Deus me livrou. Então Deus me livrou muitas vezes da morte, pastor. Esse testemunho que eu estou relatando, que o Senhor me livrou de eu ficar paraplégico, isso aconteceu mais ou menos no ano de 2002, entendeu? E eu louvo a Deus por mais esse livramento. Eu estou relatando para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito obrigado, pastor Roberto, que Deus abençoe. Existe um povo que vive orando, também é santa doutrina pregando, o evangelho sincero sem corrupção. A genuína palavra de Deus que antigamente seus servos viviam, não se importando com opinião. E se hoje os crentes estão tão mudados, vivem daquilo que o mundo oferece, e o tal pecadinho se tornou normal. Mas Deus levantou ministério decente pra mensagem levar a esses falsos crentes, que o Senhor não mudou e jamais mudará. Igreja Pentecostal do Filho de Deus, vai perseverar na santa doutrina, não deixa o homem lhe corromper. Igreja Pentecostal do Filho de Deus, vai caminhando na santa
santidade, e um dia o céu tu irás conhecer.